Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Grit. Eu sou o Quinho Fonte e hoje, se Samantha Schmutz deixar, estarei com vocês ao vivo até as 22h30, trazendo, como sempre, um convidado de garbo e elegância. Mas antes, eu quero já agradecer você que está aí nas nossas plataformas, que está no nosso YouTube, que está no Facebook, da Pump Fluxo de Ideias. Não deixa de deixar a sua mensagem pra gente sobre o que você está achando do programa. Já vai lá no @QuinhoFonte, Quinho com K, Fonte Conteúdo Produção. Temos meu Instagram aqui, só pra gente... Temos? Eles não foram avisados? Então não temos, talvez... Temos aqui o meu Instagram pra você ir lá seguir. Mando nude pra você que me seguir. É uma troca bacana. Mas vamos ao que interessa, porque o resto tem pressa. Ele tem 23 anos, ele é bailarino formado, profissional, é ator amador, escritor, ele é poeta, gay, não binário, convive com HIV há 1 ano, é isso? 1 ano, e me disse que é pisciano, e isso já resume muito o nosso convidado, John Diegues. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria aproveitar, começando, como o programa é Grit, né? Queria gritar um fora Bolsonaro. Eita, nós! Que eu gosto é disso, Brasil! Eu adoro começar com essa energia. Aproveitando também fora Bolsonaro. Que maravilha, John. Adoro. Obrigado por você estar aqui com essa energia maravilhosa. Como é que você tá? Eu tô maravilhoso. Agora, então, Tá? empolgadíssimo. Tá mais calmo? Tô mais calmo, Tá. Vamos contar pras pessoas como que eu conheci John. Há um tempo atrás, eu fui assistir uma peça infantil baseada no filme Encanto. E nessa peça, com muitos atores, eu conhecia alguns deles e John estava lá, muito lindo e muito profissional. E comecei a seguir John no Instagram por conta disso e me chamou muita atenção, John. Algumas coisas que você colocou na sua biografia do Instagram. Eu te chamei para conversar, falei, vamos fazer uma entrevista? Vamos conversar? Vamos lá? Levar conteúdo para as pessoas e você, na hora, você aceitou e eu que te agradeço novamente pela sua disponibilidade. Mas vamos começar com essa parte de ator. Você é super jovem, e eu te odeio por isso. Você tem 23 anos, coisa que eu não lembro como é que era ter um joelho de 23 anos. Mas como é que você entra no mundo do teatro, da profissão de ser ator? Então, eu comecei essa parte de estudos, né, na creche ainda. Né? Ontem, né? Pessoa com 23 anos faz referência de creche, no caso é ontem. Mas Fala tá, como se tivesse 86. eu tô com quase. Se for a minha coluna, é 86. Mas vai, não vou te cortar, fala. Então, aí eu comecei na creche, que tinha uns projetos de teatro, e aí fui me interessando por esse campo, né? Fui indo, aí depois a gente já foi evoluindo pra eu e junto com um amigo meu a gente tentar criar as coisas, e foi indo, mas aí o principal mesmo foi pra área da dança. Agora mesmo, depois da pandemia, que eu voltei assim a estar mais como um ator, né? Em trabalhos à parte, porque sempre sozinho, sempre invento alguma coisa pra fazer, né? Mas não tenho o mesmo grau, assim, de publicidade do que você estar num teatro fazendo realmente uma coisa. Sim. Vou falar, já falei fora da câmera, vou falar de novo. Você é um bailarino sensacional. Na peça, o Encanto, além dele atuar muito bem, tem uma parte que ele dança também. E também vai cantar, tá? Isso aí a gente combinou aqui depois no final, que ele falou que se eu dissesse que era cantor, ele ia sair no ar, mas não vai sair. Eu vou deixar isso pro último bloco, que aí tá cativado já, ele canta pra gente. Mas você dança maravilhosamente bem. Você falou que fazia isso desde os 4 anos de idade? Eu comecei a dançar com 4 anos de idade. Olha, eu sei a história de como isso aconteceu. Porém, pode ser que tenha sido invenção na minha cabeça, mas foi assim. Eu lembro muito nítido, só que é uma das poucas coisas que eu lembro da minha infância. Tá tudo certo, ninguém vai te questionar. O que você disser pra gente é lei, é verdade. Ninguém tem o direito de questionar John aqui. Fala. Eu lembro que eu tava descendo as escadas de casa e na TV tava passando alguma apresentação do Baryshnikov. E aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser que nem ele. Minha mãe, que foi super centrada, me levou pro balé. E eu lembro que foi assim que eu comecei. Entendeu? Então, pra mim, tem todo esse significado. Viu na TV, já fez um padedê aqui, já rodopiou e era bailarino. Não, já rodopiava normalmente. Porque me segurar ninguém conseguia. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas aí danço até hoje, fiz bastante trabalhos e assim, o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais
sinto prazer em fazer é dançar, realmente. Que gostoso, e dança muito bem, já falei isso 90 vezes, que é poder valorizar, no caso, o nosso convidado. Como é que é pra você fazer uma festa? Uma festa. Tudo bom, queridos? Como é que é pra você fazer uma peça infantil? Eu fui na peça, assisti, é verdade, e é muito legal você ver a reação das crianças, vendo os personagens que elas viram no desenho tomarem vida ali na frente deles. Mas como é que é pra você, que tá ali no palco? Você consegue, em algum momento, na sua concentração do texto, do movimento, da entrada, dos 27 personagens que você faz essa peça, você consegue olhar o público, você consegue sentir isso que eu tô falando, das crianças super animadas ali com você? Então, nesse trabalho agora é um pouco mais difícil, porque as entradas que eu tenho pela plateia, que é quando eu faço burro, por exemplo, né, eu tenho que estar bem caracterizado no burro, então não consigo dar uma bisoiada em todo mundo. Uhum. Mas principalmente na cena que eu canto, lá a música adaptada, não vou contar muitos spoilers aqui. Tá. Às vezes a cena que eu canto adaptada, que eu faço bastante graça, a minha intenção é tirar riso. Então, quanto mais eu ouço o povo rindo, eu falo, eu tô indo no caminho certo. Só que Uhum. em outros trabalhos que eu fiz o Circo da Turma da Mônica uma vez, Brasílias, né? Que nesse eu era como bailarino mesmo. Então a gente ia muito mais pra plateia. Aí eu via um monte de criança que fazia aquela fileira de mão assim. Eu batia em cada uma, chegava atrasado no palco. Mas batia em cada criança e é muito bom Uhum. ver esse sorriso, a atenção que as crianças estão dando. E quando eu paro, que às vezes a gente esquece, né? Às vezes eu esqueço muito isso, que é que mesmo que você esteja fazendo o mesmo show 50 vezes, cada vez que você apresenta é para uma pessoa diferente. É para Uhum. uma criança diferente. E se bobear, você pode fazer a história na vida daquela criança. Sim, Como o claro. Baryshnikov fez pra mim, imagina, um dia, daqui a 60 anos, não, é porque eu lembro que o Félix da família Madrigal olhou pra mim e fez assim. Que lindo! Não, mas eu acho que é super real, porque assim, a gente pensa muito que a pessoa tá vendo ali a peça por ver a peça, né? De repente um adulto e tudo mais, mas a criança, e eu me incluo nisso, vê o mundo lúdico ali Sim, dela, né? Ela tá vendo ali o personagem que ela vira um desenho. Muitas crianças, e eu admiro muito pais que alimentam isso, acreditam muito nisso. Então eles veem ali você fazendo aquilo e podem falar, eu quero fazer aquilo também. Como é que faz aquilo? Eu acho sensacional. Por isso que eu acho que o trabalho do ator, seja ele numa televisão, mas acho que teatro é muito mais palpável, né? Acho que a resposta é muito ali, sim. acho que o sentimento é muito maior. Você também pode criar o sonho de alguém que tá ali, de olhar você no palco, por exemplo. Você não criou o meu sonho, mas eu vi você ali e o que você fez me chamou a atenção. Porque eu via uma entrega em você, que eu falei, deixa eu ver esse menino aqui, deixa eu pesquisar aqui. Fui no OnlyFans, achei umas coisinhas, aí fui no Instagram, falei, deixa eu conversar com ele. E é isso. E aí eu pego muito gancho no que o Felipe, que veio aqui conversar comigo, o Felipe Fonseca, sobre o trabalho que a gente faz. A gente tava falando sobre. Ele tem uma história de muitos anos, né? Eu também tenho. Eu falei, pô, Felipe, eu tô cansado já de fazer meu trabalho. E ele falou assim, Quinho, sempre tem alguém vendo. Indiferente se essa entrevista, por exemplo, vai ter 10 visualizações, se vai ter 1 milhão, alguém vai ver e vai se interessar pelo seu trabalho e vai começar a te seguir e vai começar a entender um pouco da tua arte. Então, estar. Ó, o arroto, tudo bom, queridos? Muito obrigado. É, eu acho que o que você faz no teatro, e não tô falando pra puxar um saco, é muito importante. Principalmente no teatro infantil. Que ali você tá vendo aquelas criancinhas ali e tal, e te olham com muita admiração. E olhar você, ver você falando com tanto tesão do que você faz, eu acho que a resposta delas, o que chega na plateia, não tem como não ser bom. Né? O que você imagina, por exemplo? Você está fazendo agora a peça Encanto. Eu te perguntei antes se a gente tem algum tempo para terminar. Você falou, enquanto o público estiver pedindo, a gente está fazendo. Exato. Mas existe, por exemplo, um sonho de assim, gostaria de fazer isso. Gostaria de interpretar tal personagem. Me vejo fazendo isso. Olha, de início, assim, um personagem que já exista, eu não vejo, assim, um assim que fala, nossa, eu adoraria fazer esse personagem. Porém, eu gostaria muito de um dia fazer um vilão. Porque Gosto. eu vivo nesse aspecto do bonzinho,
Só que eu queria ver, eu queria me desafiar a fazer um vilão. Uhum. Às vezes um vilão infantil, mas mais pro vilão mesmo, sabe? Aquele que beira os filmes de terror, essa coisa pra... Numa cena, né? Mas tipo, aquele que é mais terrorístico, horripilante pra mim me desafiar. Uhum. Porque na minha concepção fazer o bonitinho é mais fácil. Né? Entendi. Eu queria tentar esse lado. Um desafio pra você seria fazer um vilão. Isso. Universo infantil, tipo um Gargamel dos Smurfs, talvez? Seria Lembrando interessante. assim, ó. Lembrando assim, talvez um Gargamel. Seria interessante porque o Gargamel, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa de piada, ele tem a parte maquiavélica. Da Então eu teria que tomar vilanice. cuidado pra não virar um piadista bonzinho. Aham. Seria um bom desafio. Vamos ver então John fazendo Gargamel aí no futuro. Eu comecei falando que você era bailarino, que você era, não, que você é bailarino, ator, escritor e poeta. Isso. E também eu esqueci de falar que você é artesão. O que você faz como artesão? Eu faço objetos feitos em resina, né, em alguns moldes, ou também faço os próprios moldes. Por exemplo, no caso dos moldes, se a pessoa quiser o molde disso aqui, eu pego, coloco em silicone, bonitinho, e aí é só botar em resina e eu crio um objeto igual, Uhum, né, basicamente. Mas objetos em resina, mas principalmente captando energia, né, nas coisas que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de acreditar nessa parte do místico. Então, capto energia do que aquela pessoa quer, transmito para o objeto, faço o objeto com todo amor e carinho, e ela vai ter um objeto místico, uhum. energizado no sentido que ela quis. E é isso. Eu achei engraçado quando a gente falou. Engraçado não, curioso, quando a gente falou sobre isso antes, que você falou que assim, eu quero esse Mickey aqui. Não, eu não vou só lá montar o Mickey e te mandar. Existe uma energia que você quer depositar naquilo ali para que chegue na pessoa de uma forma diferente. Por que você acha que isso é importante? É porque, além disso ser um processo importante para mim, porque eu não quero estar criando algo que eu não vou saber para que vai ser usado. Tudo bem que a pessoa Uhum, pode dar todas as informações e chegou para ela, jogou no lixo. Aí já passou de mim, mas o processo de criar eu quero que seja uma coisa importante para mim, como se fosse para aquela pessoa. Então, por exemplo, uhum, esse boneco pode ter sido dado pra uma pessoa queridíssima. Eu vou pegar, vou entender toda essa história, vou canalizar, vou meditar sobre isso, às vezes acender uma vela, acender um incenso, para mim realmente trazer aquele momento pro presente, para mim fazer aquilo na energia certa, que aí realmente para mim aquilo vai estar canalizado na energia que a pessoa pediu. entendi. Entendeu? Então é muito mais do que só uma peça. Você tá Exatamente. fazendo ali uma obra de arte que acompanha a sua energia. Exato. Que coisa linda. Escritor, escreveu alguma coisa? Tem algum livro? Como é que é isso? Eu tô num processo de escrever um livro já há uns 5 anos. Ótimo, vai ser o quê? Uma enciclopédia, no caso, né? Que Não, 5 anos. pior que esses 5 anos muito picotadinho, porque, tipo, tá na minha cabeça completo. É. Os 3 livros, São trilogia. 3 livros? É uma trilogia bonitinha. Gente, Senhor dos Anéis 2, mentira. Só que a dificuldade que eu tenho pra passar pro papel e também a falta de vergonha na cara, vamos Hum, colocar assim, pra sentar e realmente parar, pensar e digitar. Difícil. Mas até vai 2023 sair. tá aí, livrinho bonitinho. Vai sair, maravilhoso, gosto. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tava falando sobre ator teatro. Uhum. Você acha que hoje, na sua visão, de alguém que tá em cima do palco, o teatro, ele recebe o valor necessário das pessoas? Tô te perguntando isso porque se vem uma peça do Reinaldo Ginettini aqui no Municipal e os ingressos são a R$ 100, os ingressos esgotam. Se a gente coloca... Gente, uma dica pro futuro, tá? Traz essa câmera aqui, né? Uma dica pro futuro. Nunca faça entrevista tomando Coca-Cola. Tá? Que eu tô com níveis de pequenos níveis arrotos aqui maravilhosos. Você acha que... Por que você acha, por exemplo, que quando vem um artista famoso, o teatro lota a ingressos caros, mas quando tem você se coloca como ator amador. Mas quando você faz uma peça com atores que não são nacionalmente conhecidos, as pessoas, mesmo a preços promocionais, elas não vão. Por que você acha que existe isso? Então, eu acho que isso é muito uma construção que a sociedade fez, que quem tem nome sempre é mais aclamado. Porque, tipo, não só por mim, né, mas por gente que eu já ensinei, tanto na dança e tudo mais, tem gente muito talentosa que é muito pouco reconhecida. Uhum, Entende? Então, acho que é uma coisa que já vem de muito tempo, que a gente tem que começar a destrinchar para entender em que ponto que isso aconteceu. Porque realmente, tipo, daria no Brasil
na utopia que eu acredito que daria pra fazer no Brasil, tanto lotar a Giannichini quanto lotar as pequenas produções. Sim. Só que muitas vezes a pessoa não se sente nem motivada a ler sobre essa pequena produção, sabe? Uhum. Só por saber, não é um nome que eu conheço, não é um nome que tá nas paradas, não vou assistir. Não sabe nem se a peça é boa, Exato, ela não, né? não tem o mínimo de interesse em ver um trailer da peça. Enquanto o Uhum. Giannichini é do Giannichini, não preciso saber o que é, Aham. né? Isso em qualquer famoso, que muitos são muito bons, né? Não é isso que Não, a gente tá falando, sim. mas... Não, a gente não tá falando da qualidade, a gente tá falando da disponibilidade Exato, da pessoa pagar um valor mais caro porque é alguém que ela conhece da televisão e não ter a exatamente. mesma disponibilidade de uma proposta nova, de atores novos, de uma produção menor, Sim. né? Então, assim, é por isso que eu perguntei, qual que era a sua visão sobre isso? E você explicou perfeitamente. Vamos falar sobre outro assunto. Gostaria, inclusive, de deixar registrado que hoje tive sérios problemas em minha rede social sobre isso. Quando eu convidei o John pra gente conversar, se você entrar no Instagram do John, tem ali uma biografia. E na biografia do John, acho que é a primeira ou a segunda informação, me corrija se eu estiver errado, tá escrito algo como convivo com HIV. É Pessoa que isso. vive com HIV. Pessoa que vive com HIV. Aquilo me chamou a atenção porque eu sempre achei que a pessoa ter HIV não era algo que definiria ela. Não é uma coisa tipo assim, cite três adjetivos seus. Eu, na minha leitura, tá? Não Uhum. era. Sim, sim. Mas me chamou a atenção porque aquilo estava ali. Você queria que as pessoas soubessem aquilo e não que elas descobrissem com o passar do tempo ou por te perguntar. E eu falei isso porque hoje, quando eu fui fazer essa entrevista, durante o dia, eu coloquei nas minhas redes sociais, a Gagueira tá aqui presente e eu não sei porquê, que eu iria entrevistar alguém que, entre tantas coisas, era HIV positivo, e eu fui meio que massacrado por isso. Eu fiz perguntas, falei, gente, façam perguntas, o que vocês gostariam de saber? E eu tive aqui, ó, uma metralhadora apontada pra mim, de pessoas que se sentiram absurdamente ofendidas, e algumas disseram assim, mas por que que você tá citando que a pessoa tem HIV? E por que que você acha que tem que ter alguma pergunta diferente? Eu não acho nada, gente. Eu não acho que. Eu não estou classificando a pessoa por conta daquilo. Eu estou destacando ela das outras. É que existe pessoas que estão assistindo que têm curiosidade, que têm falta de informação, que querem ouvir uma pessoa que decididamente e claramente coloca. E é isso, tá? Tem o HIV, e aí, qual o problema? Vamos conversar sobre isso. E eu não vi problema nenhum em a gente falar sobre, mas fui metralhado por isso. Falei pra você, quando a gente chegou aqui, eu falei, olha, tua entrevista me deu problema antes de eu fazer ela. E você falou pra mim, mas eu não vejo problema. Por que que você acha, vamos começar de uma forma mais branda, por que que você acha que as pessoas, não todas, tá, se incomodaram com isso, de ver alguém perguntando, qual pergunta você gostaria de fazer para alguém que vive com HIV? Então, é que eu acho que erroneamente algumas dessas pessoas podem ter achado que você queria, como você mesmo colocou, falar de uma coisa técnica e não que era perguntas para uma pessoa como eu que vivencio isso, ver, sabe, tipo, criar um conteúdo em cima disso, que muitas vezes Uhum, acontece em alguns lugares, né? uhum, Mas acho que é meio a questão principal é a pessoa achar que ia fazer uma coisa, mas ela não perguntar o que você ia fazer, né? Ela já entendi. tacar 50 pedras sem nem saber o que tá acontecendo. Você passa por isso, John? A gente vai fazer algumas perguntas, tá? Das pessoas que fizeram através de rede social, mas você descobriu que tinha HIV há um ano atrás, não é Isso. isso? E como é que foi isso? Você é um cara super novo, super jovem. Como é que foi você transitar hoje, no momento onde a gente fala sobre isso? Né, eu contei pro John uma história de um amigo de muitos anos, onde a gente não falava sobre isso, era uma coisa meio que tabu. Hoje a gente fala. Tá tudo certo, não existe aquele, ai meu Deus do céu. Mas pra você, como é que foi quando você descobriu que você era HIV positivo? Então, eu tive a sorte, né? Porque muita gente ela descobre do nada, né? Mas eu já tinha amigos e também já fiquei com pessoas que tinham HIV, então já meio que não precisei ir atrás da informação, né? Ela já estava ali pra mim, o que facilitou muito quando eu descobri, né? Só que aí teve aquele baque de início, né? Normal, tem um baquezinho de informação que a gente não esperava, né? Passei por um período assim de autocrítica,
muito autocrítica. Mas até eu ir levando para esse lado, eu fui entendendo, eu fui ouvindo histórias, eu fui ouvindo muita gente que não, que tem HIV, né, mas que se sente oprimido, muitas vezes pela família, por conhecidos, por piadinhas que às vezes a pessoa não sabe o que tá fazendo, que é errado, mas faz. E como nesse ponto, também pra mim, eu acredito que o meu processo de cura nesse universo também seja dar voz para as pessoas, também ajudar os outros, eu decidi pegar isso tudo e divulgar. Então, por exemplo, o que eu sei hoje ainda é 1% do que eu vou saber no futuro, sobre essas questões de HIV e tudo mais. Porém, o que eu aprendi eu vou repassar, o que eu aprendi eu vou repassar, porque muitas vezes é isso, o que falta é ter alguém na sua frente Uhum. que vai falar sobre isso. Uhum. É porque preconceito é falta de informação. Exato. Aí por isso que eu quis trazer você, como eu trago todas as pessoas semanalmente, porque eu acho que quando a gente fala sobre qualquer assunto que seja, você desmistifica. Sim. A ideia não é a gente colocar aqui a forma técnica. Eu não quero que você me diga como é que é o coquetel. Conta pra gente. Não é isso. Eu quero que você me conte a sua vida normal. Né? Vamos falar sobre isso? E é isso. E isso é uma das coisas que a gente vai falar sobre você. E eu quis falar sobre isso porque é uma coisa que você coloca no seu Instagram. Sim. Você tem vídeos onde você fala sobre o assunto. E por que que você acha, John, que você precisava, ou se foi uma coisa involuntária, colocar na biografia da sua rede social? Por que que você acha que foi necessário isso? Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz antes mesmo de contar pra minha família. Você colocou na rede social primeiro? Sim. Porque eu primeiro contei pra dois amigos meus, super queridos, Duda e Vini. Amo vocês, inclusive. Beijo, qual é o nome deles? Duda e Vini. Duda e Vini, beijo pra vocês. E aí eu decidi colocar na rede social porque nesse período, quando eu comecei a colocar ainda, era muito difícil pra mim falar isso. Hoje já tenho muito mais facilidade em falar que eu sou uma pessoa que convive com HIV, que vive com HIV, Uhum, né? Só que antes eu tava lá, eu coloquei na rede social, só que eu não conseguia falar. Eu fazia mais fácil as pessoas. Não, olha aí minha rede social, uhum, entendeu? entendi. Eu achava isso mais fácil. E também, com isso, já era uma questão pra quem fosse me olhar em aplicativos ou nas redes sociais tivesse algum interesse, a pessoa já saber o que eu tinha. Porque eu não gosto, eu não quero ter aquele caso de viver uma vida e depois ter que criar um momento em que eu vou falar isso pra pessoa, entendeu? Entendi. Eu já quero que eu sou, ó, sou assim. Top. Uhum. Você acha que isso tem a ver? Eu acho que o mundo ele é muito preconceituoso. Mas a nossa classe, né, os LGBTQIAP+, eles são preconceituosos entre eles mesmos, Sim, né? Existe uma totalmente. coisa muito feia dentro disso. É por causa disso? É por medo de sofrer algum tipo de preconceito? Também, porque já teve umas vezes aí que eu tava conversando com pessoas, né, no próprio aplicativo, que no aplicativo também tá lá A escrito que eu tenho, informação, tá aham. lá a informação que eu só não viu. Aí, durante a conversa ali, eu falei, não, ela não entendeu isso ainda. Eu passei o Instagram, ela não entendeu, ela olhou o Instagram, não entendeu, eu risquei ali, sublinhei, ó, essa informação aqui. Gente. Aí ela falou, ah, não, ok, tipo, é uma coisa nova, dia seguinte nunca mais falou comigo. Uhum. É, Como é que é isso pra você hoje? É que é muito recente, né? assim, Mas como é que hoje é pra você? Você olha e fala, ah, se fodeu, azar o seu. não, é mais pra isso mesmo, é que tipo assim, bati aqui? Tudo bom? Fica calmo. Bate na câmera. Douglas, 3 horas arrumando câmera, John vem dar um tapa na câmera. Não, mas aí, tá, pera aí, qual que é a pergunta? Eu Repete? perguntei como é que você lida com isso, com aquela galera que depois que descobre, Então, some. agora como desde a primeira conversa eu já coloco isso em pauta, né? Que É. eu sempre coloco, assim, tô conversando com a pessoa, eu falo, sou uma pessoa que tem HIV, sou HIV positivo, já estou indetectável, né? Tem problema pra você? Simples assim, já falo isso de cara. Porque do que construir uma conversa, porque a pessoa Sim. pode ser legal, só que por falta de informação, Sim, né, a sim, pessoa, sim, a sim. pessoa leva um baque. Apesar da gente não querer doutrinar ninguém e nem trazer nenhuma informação técnica, pra quem tá em casa, o que seria indetectável? Uma pessoa indetectável é quem já toma os remédios regularmente, né? Que a gente toma comprimidos todos os dias, né? Cada um tem um tratamento, né? Eu tomo 2 comprimidos, por exemplo, por dia.
E depois de um tempo, a taxa do vírus, ela cai de uma Uhum. maneira que ela se torna indetectável. Indetectável é igual a intransmissível, quer dizer o quê? Que eu não transmito mais o vírus, Uhum. né? Então, no português correto, se a gente fizesse sexo sem camisinha, não transmitiria. Entendeu? Não transmitiria o HIV. Claro que tem outras milhares de Outras milhares de... ISTs, Sim. né? Mas então eu fico, às vezes, muito mais saudável do que várias pessoas normais. Sim. Normais não, desculpa. Opa, tudo bom? Oi, tudo bem? Ainda bem que foi ele Muito que mais, falou. Vamos pegar só esse corte dele pra gente colocar na rede social. muito mais saudável do que várias pessoas que não convivem com HIV. Sim. Porque ele ajuda ele aumenta a questão da imunidade e diminui esse Uhum. poder do vírus. Entendi. Então é isso. Eu quis falar só porque muita gente que tá assistindo pode se perguntar. Sim. Então eu sempre peço pro convidado esclarecer pra quem tá assistindo. Pode fazer algumas perguntas das pessoas que fizeram aqui em rede social? Bora. Temos perguntas sem noção? Várias perguntas sem noção. Mas eu acho que tem muita gente que entende a dinâmica que a gente tá fazendo aqui. Por exemplo, o André perguntou assim: se ele fala pra todo mundo que tem, e se ele sente diferença no tratamento das pessoas ao saberem que ele tem. Você acabou de responder isso, né? É uma coisa que você não esconde de ninguém e você sente diferença de algumas pessoas. Sim, tem uma questão de diferença. Não vou expor alguns nomes aqui, não. Apenas um nome. A gente gostaria de apenas uma letra. Não, mas teve um caso que eu até num dos vídeos que eu tô produzindo agora tem esse exemplo. Que a pessoa perguntou pra mim se eu tava bem. Eu falei, tô ótimo, e você? Aí ela questionou, mas você tá bem mesmo? Aí eu já tinha sacado ali a intenção. Eu falei, não, tô bem, sim. Aí ela entrou no assunto. Não, mas você tem HIV e tudo mais. Tá. Tipo, tipo, ela viu, eu falei que estava bem, a pessoa questionou como, tipo, como é que você tem HIV e está E tá bem? bem. Esse aí foi tipo um... Tô melhor que você. Fala só o nome pra eu poder xingar essa pessoa. Não posso. Pelo amor de Deus. Tem umas frases aqui que são absurdamente. A Carol Madureira perguntou: como foi pra ele a descoberta e como ele enfrenta isso internamente? Quando você descobriu, você já contou, mas houve aquele momento de. Eu não vou dizer de raiva, mas de. Não sei se a palavra é certa, me corrija. De culpa. Por exemplo, assim. Puta merda, não era pra ter feito aquilo. Teve Teve muito. isso? Teve bastante desse momento de auto-julgamento. Tanto que é uma das coisas que eu falo hoje em dia, né? Inclusive muito dos vídeos, é que quando alguém vai contar pra você, a pessoa não quer um julgamento seu. Porque eu vivenciei isso. Eu me julgo, o tanto que eu me julguei. Não precisa de ninguém te julgando. Exatamente, o tanto que eu me julguei foi incontável, assim, de xingar mesmo, de palavrão, falar que é burro, pensar em 1 milhão de coisas. Entendeu? Então foi todo um processo de eu entender que já foi. Sim, Agora é cuidar, tratar vida que segue. e viver uma vida normal. Sim, exatamente. Mas eu acho curioso essas perguntas, gente, porque vem muita gente com informações e dúvidas que eu acho que são plausíveis, mas tem muita gente, por exemplo, tem gente que perguntou aqui, ele avisa antes de beijar alguém na boca? Isso é tão antigo, gente, isso é tão 1980. É, e assim, como é que eu vou explicar isso pra não parecer cuzão? Eu até entendo esse tipo de questionamento, mas isso é uma coisa tão antiga, uma informação tão antiga, Sim. e você vê, não é uma menininha nova de 10 anos, não, é uma mulher mais velha. Você vê, as pessoas elas não transitam sobre a vida real. E elas se fecham meio que numa bolha e fazem perguntas. E eu acho que essa pergunta, ela ressona, talvez, no ambiente dela como um preconceito. Porque se ela tem essa dúvida, o que que ela não fala, por exemplo, pra alguém pessoalmente? Sim, esse tipo de pessoa, com certeza, é daquele tipo que não divide o copo com a pessoa que tem Exatamente. HIV positivo. Entendeu? E aí eu acho que não é nem questão de falta de informação, né? Porque. É ignorância mesmo. Exato. É ignorância. O outro perguntou qual a diferença da rotina de alguém de que tem HIV. Ah, tem que tomar comprimido todo dia, remédio. Remédio controlado, quem tem pressão Remédio- alta, quem tem Eu tenho diabetes. diabetes, gente. É a mesma rotina igual a dele, tá bom? Em resumo, É isso, é isso. Tá bom, meus amores? Se faz uso da medicação corretamente, para se manter indetectável, a gente já falou sobre isso. E a última pergunta que eu vou ler é da Kátia. Ela perguntou como a sua família reagiu quando você contou pra eles. Então, como eu falei, eu primeiro coloquei na internet, né? No Instagram.
E aí a minha família viu pelo Instagram, né? Então teve. De início, uma parte dela falou, tipo, por que que você colocou isso nas redes sociais, tudo mais? Isso não é uma coisa que se coloca, tudo mais. Então, tipo, eles viram que eu estava bem. Então, nesse quesito, eles não viram a necessidade de perguntar se eu estava bem. Porém, eles estavam com medo da reação de outras pessoas por fora. Tipo, dentro da situação que aconteceu ali, foi meio que constrangedor desnecessário pra mim. Porém, vendo de uma visão de terceiro, de fora, de tudo que Uhum. aconteceu, dá pra entender que foi como uma forma de tentar me prevenir de alguma Proteção. coisa. Era uma Isso. proteção do mundo externo. Exatamente. Como acontece quando a gente conta que é gay, Isso. né? Tá. Exatamente. Então foi mais isso, foi mais esse choque pra eles, né? Porque eu não falei diretamente com eles, né? Que leva ainda um pouquinho a mais de choque, né? Não confiou em Opa. mim, mas confiou no Instagram. Uhum. E hoje, um ano depois, como é que é a relação de vocês? Ah, hoje, quanto a esse assunto, ele não é muito falado, não. Tipo, Uhum. segue tudo normal. Uhum. Que é o que tem que ser, Exato. né? Vida normal que segue. Produção, me conta quanto tempo temos. Se já estamos que ir para o intervalo? Não. Intervalo. Dá essa placa aqui, Douglas. Deixa eu botar para o pessoal que tá em casa saber como é que funciona aqui, ó. A gente tem um intervalo. Aí eles levantam essa plaquinha aqui, ó. Intervalo. Consegue ver, ó? Intervalo, tá? Então, começou a cadelinha de minha produção. Temos que ir para o intervalo. E você que tá assistindo, já deixa essa mensagem aí no nosso Instagram. Esse papo delicioso com essa delícia do John Diegues. Vamos falar ainda sobre muitas coisas no próximo bloco. Mas deixa sua mensagem, tá? E não sai daí. É o tempo de um xixi. E a gente já volta. Oi, gente! Oi, Quinho! Tô passando aqui pra dar um recado pra você que é humorista, que é comediante e que faz stand-up. Agora no programa Grit a gente vai ter o quadro Talentos do Humor, onde você vai poder aparecer e mostrar sua graça para o mundo. Quer saber como? Só chamar a gente aqui nesse e-mail ou no @programa Grit, que a gente conta tudo. Tchau, Quinho! Tchau, gente! Olá, tudo bem? Esse recado é pra você que é apresentador, que é comunicador e que tem um canal no YouTube. A Pump tá querendo o seu projeto aqui na nossa grade. Tem um montão de apresentador e um montão de conteúdo que eu tenho certeza que você vai amar. Então olha só, pega esse e-mail, pega esse telefone, chama a gente, fala qual é o seu conteúdo e vem pra cá pra Pump que eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigado. Olá, galera, tudo bem? Boa noite, eu sou o Quinho Fonte. Eu tô aqui pra contar uma coisa pra você. Você tem um produto, tem uma marca, quer anunciar ele aqui no programa Grit? É super fácil. Entre em contato com a gente através desse e-mail que o seu produto pode aparecer aqui no nosso intervalo. Mas olha só, não é só no programa Grit, viu? A Pump tem um montão de conteúdos diferentes onde você pode trazer o seu produto pra ser anunciado aqui. Ficou interessado? Entre em contato com a gente e saiba como. Estamos de volta com o nosso programa Grit. Falei pra Douglas, deixa na câmera aqui dos bastidores que a gente já tá se acostumando com isso, tá vendo ali, ó, John? Ali o que a galera vê aqui, ó, embaixo da mesa, eu aqui gigante de lado, sua mãozinha aqui, né? E é isso. Vamos voltar aqui para a nossa entrevista. Estamos aqui de volta, meus amores. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão chegando agora no segundo bloco, tá? Tem uma galera que vem depois. Ou você que tá vendo em outro dia, por favor, deixa sua mensagem. Aquele combo que a gente já sabe. Tem que ativar sininho, tem que curtir, tem que comentar. Que é pra gente poder, aí no caso, tá aí com o próximo Domingão do Quinho, tá? Marcos Mion, te amo, inclusive. Semana passada, queria mandar um beijo pra galera que assistiu a entrevista com a Kênia, referente do Marcos Mion. Lembrei, ela que é consultora sobre autismo e foi sensacional. A repercussão da galera foi maravilhosa. Eu amei, Kênia. Um beijo, amo você. John Diegues está aqui com a gente hoje. Falamos sobre coisinhas já no primeiro bloco, mas agora eu quero falar sobre uma outra informação que tem na sua biografia do Instagram. Você se identifica como uma pessoa não binária. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Não binário é a pessoa que não se identifica nem como homem e nem como mulher. Certo? Se identifica como o quê, então? Como é que é essa leitura
que você faz, né, pra se escrever lá, eu sou uma pessoa não binária. Por que que você é uma pessoa não binária? No meu conceito, para mim, eu coloco muito a questão do que a sociedade criou, né? Como coisa feminina, coisa masculina, né? E a partir daí eu coloco que eu sou não binário quando eu não concordo com nenhuma coisa que, por exemplo, pintar unha, botar brinco, usar vestidos, saias. São coisas que denominaram não sei quando, porque se você for voltar um pouquinho na história, os homens usavam muito mais que as mulheres a maioria dessas coisas, Sim. né? Mas denominaram atualmente como coisa de menina, enquanto jogar bola, brincar de carrinho, coisas de menino. E aí, pegando esse conceito, no geral, né, eu me vejo como John, né, que pode literalmente fazer o que ele quiser. Hoje eu estou de calça, se eu quiser amanhã eu estou de saia, eu tenho um vestido lindo, inclusive, e um salto babadeiro. Maravilhoso. É. Certo, tipo, eu me vejo como livre. E por estar livre, eu me considero não binário. Uhum, Né? Porque eu entendi. não me encaixo em nenhum desses pontos. Você acha que o mundo tá pronto pra isso? Então eu fico me perguntando por que que ele não estaria. Sim. Porque é o mesmo conceito de não querer nem legalizar o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Quem tem que aceitar é a pessoa. Quem foi pedido em casamento, no caso, né? Exato, quem foi pedido, quem tem que aceitar sou eu, entendeu? Tipo, o mundo ele é muito preconceituoso. Eu ainda tô tentando entender da onde vem esse preconceito que parte de eu botei um anel, estou irritando alguém por isso. Sim. Entendeu? Então, tipo, é complicado pra muita gente ignorante entender isso. Eu acho que você vem de uma geração, que é depois da minha, que é muito mais fluido esse tipo de assunto. A gente fala, e eu me encaixo nisso. Quando você me trouxe essa informação, eu falei pra algumas pessoas, e aí teve uma pessoa que falou assim pra mim: mas não binário, pra mim, a pessoa ela tem problema psicológico. Como é que ela não. Ela é homem ou mulher? E aí eu falei, mas ela pode ser o que ela quiser. Essa necessidade da nomenclatura, de você colocar um rótulo, ele e ela, homem e mulher, branco, preto, rico, pobre, é uma coisa muito antiga, gente. Hoje em dia, na minha leitura, o meu marido falou pra eu não falar na minha opinião, na minha leitura, que é só como, tipo assim, é minha opinião. Mas na minha leitura, é uma coisa que não é discutível. O que o fato de você, se você tivesse chegado aqui, por exemplo, com esse vestido lindo, esse salto maravilhoso, eu ia ficar muito feliz. Mas qual que é por que você acha que as pessoas ainda olham na rua? Porque foge da família tradicional brasileira, fora Bolsonaro, mas assim, você acha que torno a repetir. Por que que as pessoas não estão prontas? Porque é diferente do que elas vivem. Por que que existe um questionamento quando você coloca uma informação em rede social? Cara, eu tenho muita dificuldade em entender. E me interessa, gente, se você tá de saia, se você não tá, se você. Você tá feliz? Tá tudo certo? Você tá bem? É o que importa. Por que que você acha que as pessoas ainda batem nessa porra dessa tecla do preconceito? É tudo questão de criação, né? Criação que vai se passando de tempos em tempos, né? E a pessoa que tá ali pra, tipo, pra mim quebrar. Eu tenho até hoje muitos preconceitos, né? Coisas que eu já sei, coisas que eu vou conhecer no futuro, Sim. né? Então, e tenho muitos que eu já quebrei. Por exemplo, um exemplinho aqui básico. Em 2013, tinha 12 anos de idade. Eu era aquela pessoa que se tocava funk, eu ia lá e desligava o som. Independente de onde eu Olha, estava. não gosto de ralar um funk. Hoje em dia, Ah, meu amor. produção, um funk apenas. Eu comendo e falando de boca cheia. Um funk para John aqui, na bundinha, rapidinho. Não, não tem como, Não tem como, tá? não tem como. Senão não sabe, senão não sabe. Mas você acha que isso foi uma desconstrução? Você acha que era um preconceito quando você não gostava de Então, funk? era um preconceito porque naquela época eu vi o funk como uma coisa, vou dizer na minha visão daquela época, né? Uma coisa de quem era traficante, ladrão. Essa era a minha visão naquele momento, entendeu? Então, tipo, quem ouvia funk não era gente boa. A gente tá falando de quanto tempo atrás? 2013, Ontem. isso. E o que você acha que fez virar essa chave? Por que que hoje você toca um funk, você vai até o chão? O que que você acha que mudou?
É porque como eu já vivia da dança desde os 4 anos, a gente vai conhecendo muita gente. A dança, por mais que ela tenha muito preconceito ainda, né, ela ainda tem menos preconceito do que essa vivência do mundo sem ser da classe artística. Uhum. Né? Então ali a gente acaba conhecendo pessoas de vários âmbitos, a gente acaba conhecendo vários gostos e acaba conhecendo realmente a cultura real. Entendeu? Aí eu fui me interessando pelo funk, fui conhecendo vários tipos de funk, do pesadão até o mais tranquilo. Então eu fui entendendo os ritmos que eu gostava, hoje em dia eu gosto do mix todo. Entendeu? Então foi preciso você conhecer, ir a fundo na informação para deixar de ter preconceito. E Exatamente. você acha que esse é o caminho para as pessoas, para qualquer assunto? No básico, acho que sim. O caminho é você conhecer. Porque, tipo, o meu preconceito era baseado em informações que eu via. Sim. Eu nunca procurei o funk pra me entender. E quando o funk estava ali, eu entendi. Ah, esse é o funk. Muito prazer, funk. Eu gostei de você. Entendi. Não, eu acho que torna a dizer que preconceito é falta de informação. Quando você se disponibiliza, por isso que eu acho que é importante a gente ter uma entrevista como esta, falar sobre o assunto, normalizar as questões que são normais. Sim. Você falar sobre isso ajuda pessoas a desmistificar todo e qualquer tipo de preconceito. Falar sobre isso. Sim, Concorda? total. Concordo plenamente. Uma pessoa que eu vou ver, não lembro de quem foi, mas acho que eu tenho aqui. Pessoal do podcast Alma PG, que inclusive eu estou esperando para ser convidado, me convidem para um podcast. Eu estou me humilhando aqui pedindo para vocês. Eles mandaram uma pergunta. Eu perguntei: tem alguma dúvida sobre não binário? E eles responderam o seguinte: como ele se sente ao ser chamado por pronomes específicos? E aí eu vou entrar naquela questão do toda, do todo e do todes. É isso. Você se reconhece como não binário, já falamos sobre isso. E na hora de chamar você, tem alguma limitação sobre isso? Então, pra mim, eu não tenho muita limitação. Tipo, pode ser ele, ela, elo, de, do que, das maneiras que acharem mais necessárias nesse momento. A única coisa que eu não aceito é se for de uma maneira Pejorativa. pejorativa, né? Por exemplo, o que tinha muito na minha época de infância, quando eu comecei o balé clássico, por exemplo, o povo me chamando de bailarina, dançarina, entendeu? Ali era com um pejorativo. Hoje em dia, se me chamarem assim, não tem tanta coisa. Agora, se for de maneira pejorativa, eu já não gosto, já não aceito, Uhum. né? Isso em qualquer outra coisa. Agora, se for ele, ela, tô bem livre. E como é que você vê isso no âmbito mais abrangente? Porque o lance do todes é novo. Essa linguagem ela é nova. Sim, A sim. gente não tinha isso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Muita gente tem um preconceito com isso, e eu confesso aqui pra vocês que eu também tinha, tá? Até que eu tive uma conversa com. Conversa, eu fui conhecer, fui ouvir o meu barbeiro, Fábio, um beijo pra você, que é um cara extremamente inteligente, super politizado, e ele fazendo a barba, eu perguntei pra ele. A gente começou a falar sobre um assunto, e eu falei, e o lance do todes? Você acha que se faz necessário? E ele me deu uma puta aula. E eu entendi o quanto eu tava sendo preconceituoso e limitado com aquilo. Então, eu não tenho mais esse tipo de preconceito. Obrigado, Fábio, inclusive. E eu me perdi aqui na pergunta que eu ia fazer pra John, tá? Vamos para os comerciais. Mentira, não temos mais comerciais. Mas quando eu perguntei, você falou de você. Mas você acha que pra grande massa é necessário a gente ter o lance do todes? Então, eu acho interessante esse assunto, porque quando a gente coloca ele e ela, a gente está denominando alguma coisa. Sim. Nesse, quando a gente cria um terceiro, eu acho que ele soa como se fosse um apelido, até a gente ter algo realmente estabelecido, né? Mas ele entra na mesma coisa como se fosse um nome social. Entende? Ele entra como um apoio para aquele que não se vê de um lado nem do outro. Então, por exemplo, meu nome é Jonathan. Só que todo mundo me chama de John porque conhece o John. É a mesma coisa que se, é, se alguém me se chamado de ele. É ele. Não precisa saber Uhum. o antecessor disso. Ela é ela. Se vê com elo, é elo. Entendeu? Então é o que a pessoa sentir mais confortável pra ela, né? Que é sempre bom, se você não sabe, perguntar pra pessoa. Como você Óbvio. prefere? Como é que você se sente, por exemplo? Eu vi uma entrevista da Nani People.
grande representante do mundo LGBTQIAP+, dando uma entrevista sobre isso, falando que ela acha uma grande bobeira. Que na época dela, há 100 anos atrás, existia o homem, a mulher e o GLS. E que com o passar do tempo, as nomenclaturas foram aumentando, as pessoas foram se identificando de outras formas e algumas tendem a forçar esse tipo como é que eu vou explicar para não parecer preconceituoso? Essa nova forma de viver, essa nova forma de se situar no mundo. E ela acha isso uma grande bobeira. Você, artista, teatro, cantor, bailarino, poeta, escritor, transita no meio da arte. Como é que você se sente vendo uma pessoa que tem espaço na mídia, que poderia usá-lo para dizer, gente, vamos entender melhor? Vamos conversar sobre isso? Vamos entender o porquê que isso tem? Chega lá e diz assim, não é nada, isso é uma merda, eu não gosto disso. Isso me incomoda um pouquinho, porque dentro do que eu falei aqui da construção do nome social, a gente tem a própria Nani, Sim. né? Que a gente fala com ela como Nani. Não sei o nome, o nome que tem por trás de Nani People. Uhum. Chamam por esse nome, então nesse é o mesmo contexto, né? Então, tipo, me deixa um pouco incomodado, porque ela é uma pessoa de grande mídia, como você falou, então a palavra dela, pra quem acompanha ela que não tem informação, vai valer muito mais peso do que a minha palavra, que a pessoa muitas vezes não vai nem ouvir. Sim. Então isso é meio complicado, assim, de colocar nesse âmbito gigantesco. Mas, como ela me falou, na época dela, né, e tudo vai mudando, vai se atualizando, pode ser que futuramente ela venha, como você mesmo conversou com o seu barbeiro, como eu Uhum. na questão do funk, vai se desconstruindo e se retrate futuramente. Assim eu espero, de Tomara, todo mundo. tomara, que eu acho que pessoas que têm grande voz, que têm mídia em cima, são responsáveis por quebrar todo tipo de preconceito e não levar mais, né? Exatamente. Porque alguém pode olhar e falar assim, ué, mas ela é da classe e tá dizendo que isso não funciona. Sim, Então eu também não vou seguir. Eu vou maltratar, eu vou diminuir, eu vou, né? E não exato. é legal. Eu tô dando esse papo, tá? Mas no caso, temos uma coisa chamada horário. Ah, Que infelizmente, Pump Fluxo de 10, aqui fica meu relato, não me deu 40 minutos a mais de programa. Eu queria aqui 4 horas de programa, tá? Queria falar aqui, ó, a produção ali, ó, 10 minutos de programa. E tem até uma mãozinha aqui, tá? Mas é o seguinte, John, antes de terminar, eu queria contar pra você que a gente no final do programa tem 5 perguntas que fogem da dinâmica que a gente acabou de conversar. Todo mundo que vem aqui tem que responder, então você não será diferente. Tá calmo? Tá tranquilo? super. Não é uma coisa bate-bola, jogo rápido, tá? Você pode explanar a sua resposta. E como toda semana, eu faço isso toda semana, tá, gente? Toda semana eu faço isso e toda vez que eu vou fazer a pergunta, eu escolho essa pergunta. Que eu sou uma pessoa que já tô aqui, ó, com o grau do Alzheimer já elevado. Mas me conta, qual palavra... Ah, não, pera. Pera. Tem que botar o óculos. Por favor, o Tinha óculos. sentido, tinha sentido. Maravilhoso, quando o convidado doutrina o apresentador. Aí você ficou chique. Bota. Ó. Gente, tá parecendo Maribel, do Encanto. Me liga. Ah, me liga não, que ele falou que ele tá com caso. Me liga não. Então você expôs aqui, ó. Talvez quando essa entrevista for ao ar, talvez não esteja mais. Ou esteja já avançado. Não, mas liga que é sempre bom ter contatinho. É bom, né? Contatinho. Bota o Instagram de novo de John aqui. Quem quiser fazer contato com o John, por favor. Lá no dele. No seu tempo, produção. Fica tranquilo, fica tranquilão. Manda nudes? Chama lá pra descobrir. Que já é pra poder fazer aqui uma propaganda. Olha lá, John Dieg, segue lá. Porque além dele mandar nudes, que eu sei que manda, não mandou pra mim, mas já me contaram que manda, tem muita coisa bacana, tá? A gente falou sobre o HIV no último bloco, e você faz vídeos falando sobre a sua rotina sobre isso, então é sensacional, além de ver, claro, que tudo que John vai aprontar como ator, como artesão e também como cantor, que até o final do programa ele vai cantar pra gente, não sai daí. Primeira pergunta, John. Qual é o palavrão que mais te relaxa? Aquele que você solta e que fala, ai, tô livre. Olha, um puta que pariu. Eita, nós! É bem assim. Libertador. É libertador, assim, quando tá aquele estresse, você manda um puta que pariu bem dado, acho que ele dá uma Última relaxada. vez que foi um puta que pariu foi quando? A última vez foi um puta que pariu bem dado, acho que foi semana passada. Ih, tem que soltar mais, hein? A minha massoterapeuta que fala isso. Tem que xingar mais, tem que botar muita raiva pra fora.
Um sonho pra se realizar ainda. Seja no âmbito que você quiser. Olha, eu tenho um sonho que eu tenho desde os meus 4 anos de idade, né? Que é. Mas aí é um super sonho, mas eu ainda um dia vou fazer, que é ter um campus gigante, onde eu possa juntar, mesclar gente que paga com gente que ganha bolsa de arte mesmo. Que as pessoas entrem lá no ensino fundamental, aprendam tanto a matéria normal da escola quanto matérias artísticas e saiam de lá com diplomas, assim. Esse é o meu sonho e eu quero um dia fazer ele Que lindo, ele vai criar. fazer com certeza. E lindo isso. Acho que educar pessoas através da arte é sensacional. Sim. Parabéns. Quando você não estiver mais aqui, morreu. Que pena, João faleceu. Como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Quando alguém perguntasse, o John, aquele que? Ah, que é aquela pessoa que era louca. Pessoa que era louca? Eu sou aquela louca, o aleatório. Eu gosto de chamar de aleatório, que é uma pessoa que você nunca sabe o que tá fazendo, como vai Uhum. fazer, pode sempre surpreender. Acho interessante isso. Gosto. Legal, gostei. Você dormiu hoje e acordou daqui a 100 anos. Qual é a primeira pergunta que você faz? É. Bolsonaro já tá preso? Maravilhoso. Bolsonaro já faleceu, né? Com a fé de Assim Deus, daqui espero. a 100 anos a gente. Mas se eu dormir 100 anos, vai que ele também tentou dormir. Não é não, menino? E tá lá, ó, contigo. Aí se for ali eu já aproveito. Não, pera, não vou falar nada disso. Maravilhoso. Espero que a resposta pra isso seja sim. Última pergunta. Você recebeu a visita de um gênio. Ele disse pra você, John, você pode ser uma pessoa por um dia. Quem você seria e por quê? Quem eu seria e por quê? Olha, essa aí é difícil, hein? Seu tempo. Na hora que você quiser responder, né, Douglas? No tempo dele. O tempo Ah, dele. mentira. Olha, me veio aqui que eu queria, mas por curiosidade de saber como é que é a vida dela fora das câmeras. Bateu aqui Quem? agora. Seria a Xuxa. Você seria a Xuxa? Pra descobrir como é que é a vida dela fora das câmeras. Porque ela é um ídolo tão criado assim que eu não consigo ver uma Xuxa sem ser a Xuxa que eu vejo na TV. Fiquei com essa curiosidade aqui. Mas você seria a Xuxa pra saber o que ela faz atrás da câmera só? Atrás da. Não, Você não... obviamente, adoraria fazer um showzinho com vários baixinhos também, né? Baixinho. Você foi baixinho de Xuxa. Você foi baixinho da Xuxa. Foi, Cinco Mas, Patinhos era a minha música preferida. mas aí você pegou a linha XSPB. Xuxa pra baixinhos. Ah, sim, sim. Xuxa só pra baixinhos. No show da Xuxa não faz ideia Não, do que não, não, seja. não. Ah, Mas eu fui legal. uma vez no parque. Que também era recente. Eu Tá, também eu fui agora, tô. construiu Não, ontem. relaxa, eu tô me sentindo bem idoso aqui. Essas foram as 5 perguntas. Aí, como eu falei pra você, todo convidado que vem aqui, ele tem direito a me fazer uma pergunta de qualquer cunho. E eu não posso dizer não responderei, tá? Uhum. Mas ó, fica calmo que o programa é meu, tá? Bem com amor, que tá. Não, 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 vai ser com amor, vai ser com amor. Tá. Eu quero saber pra você, qual a coisa que mais te irrita? A coisa que faz você sair do sério. Douglas. Mentira. Mentira. Coitado. Não, Douglas é meu, amo o Douglas. Coisa que mais me irrita. Puta, tanta coisa me irrita, eu sou tão chato. Eu sou uma pessoa que não tenho paciência. Eu não tenho paciência pra ensinar as pessoas a nada. Ah, pô, como é que faz esse Mickey aqui? Eu vou falar, John, você pega a massinha, você faz assim, você faz aqui, tá? É isso aqui. Se a pessoa dizer assim, mas como é que faz mesmo? Então, John, é assim, ó, tá? Bom? Se você pedir a terceira vez, talvez não seja com tanta doçura. Entendi. Então eu tenho um pouco. A minha irritação, mas eu sou cuzão, né? Você vê que eu sou cuzão. Eu não tenho paciência pra explicar muitas vezes as coisas, né? O meu marido sabe disso. Tanto que quando ele não me pergunta a segunda vez, ele vai pro Google. Porque eu não vou responder mais. Mas eu acho que é isso. Me irrito com. Eu me irrito com fila. Fila de qualquer coisa. Eu odeio gente que atrasa. Olha quanta coisa que me irrita. E se eu marquei às 2 horas, é às 2 horas. Não é 2h10. Eu me irrito. Porque eu tô lá às 2 horas. Sim, Entendeu? entendi. Então eu acho que é isso.
Tá bom pra você essa resposta? Também tá ótimo, Ah, tá, satisfeito. então tá bom. E as respostas que ele deu foi sensacional e ele, claro, merece ganhar um presente do nosso programa. Temos aqui um presentinho para você, tá? Gostaria que você abrisse esse presente pra gente poder tá vendo o que é. Oh, gente, ele vai levar uma caneca do programa Grit pra casa. Sim. Uma caneta que é novidade. Os outros convidados não ganharam caneta, tá? Recebemos essa semana. Usar essa caneta pra estudar e aprender bastante, deixar de ser desinformado. Viu? Olha lá. E temos também um postal com a minha fuça, que é pra você, né, colocar assim, ó, em cima da cama, dormir olhando para mim sempre, lembrar dessa De entrevista. noite pegar. Exatamente, tipo, ai meu Deus, aqui Quinho Fonte, maravilhoso. Obrigado, John, por você ter vindo até aqui, pela disponibilidade em contar a sua história, que a gente contou levemente tudo que você aprontou nesses curtos 23 anos, mas que já tem um tamanho gigantesco. Obrigado pela disponibilidade em contar sobre a sua história pessoal. Eu acho que hoje em dia é um ato de coragem você expor a sua vida e lidar com isso de uma forma. Ok, que é o certo. Mas a gente sabe como o mundo lá fora é extremamente preconceituoso e quantas portas são fechadas, infelizmente, por conta disso. Ainda mais você que trabalha com arte, que trabalha com a exposição do seu corpo, do seu rosto, as pessoas acabam colocando muitos outros fatores na frente e acabam não tendo oportunidade de conhecer o ser humano maravilhoso que você é. Então, obrigado. Eu espero que a gente se encontre outras vezes, tá? Eu não sei em que data que vai esse programa ao ar. Que dia que é hoje? Hoje é dia 14, daqui a 2 semanas. Eu não sei como é que vai estar a peça Encanto. Mas, quê? 29/6. A gente vai ter dia 7 a peça Encanto aqui em Santos, não é isso? Dia Então, 7. por favor, use a nossa câmera para contar para as pessoas como é que elas fazem para te assistir. Então, gente, vocês têm que ir lá no. Pode falar o arroba da JJR? Claro, por favor. O arroba do Instagram é JJR Produções. Lá tem o link, o Linktree, né? Que vocês vão, onde tem todo o esquema de ingressos, de locais que a gente tá. E dia 7/7 a gente vai estar em Santos, com a apresentação de Encanto, Milagre da Família Madrigal. Um espetáculo cantado inteiramente ao vivo, né? Com 3 músicas autorais. Em que eu faço aí uns 5 personagenzinhos, coisa pouca. Né? Então, quem quiser ir lá assistir e viver um pouquinho de arte, vai com a família, vai sozinho. O Quinho foi, ele adorou. Isso mesmo, Acabou gente. Ó, apaixonando. não é porque tá na minha frente, não, tá? Mas eu achei sensacional e é por isso que eu fui atrás de John. Que eu queria trazer ele aqui pra contar pra gente. Eu estarei no dia 7, tá? Inclusive, eu quero ver se eu faço um bate-papo com esse elenco aí. Quero ver se eu converso com a diretora, com o coreógrafo, com esse coisa. Eu conheço os bastidores da peça e vocês vão ver logo, logo aqui no meu Instagram, tá? Quer deixar seu arroba, seu Instagram de novo, apesar da gente ter mostrado, por favor? Arroba John Diegues, né? Quem quiser aí, só chamar, a gente conversa. Aqueles que tiverem curiosidade também, pode chamar. Aqueles que querem confessar, que aí eu atendi muito rápido. Tem muita gente que é HIV positivo, que não conta pra ninguém, mas aí vem contar. Também sou uma zona segura, ser amigo, um abraço, acolhida, é isso. A gente abraça em qualquer sentido. John já aproveitando aqui para fazer um Tinder. Gente, obrigado para vocês que ficaram assistindo a gente até o final. Compartilhem essa matéria, por favor. É tão importante a gente abordar esse assunto e que foi tratado de uma forma natural. Que é isso que tem que ser. É isso. A gente não tem que problematizar as coisas, gente. Vamos viver, vamos ser felizes. E na semana que vem, é claro que eu tô aqui de volta e conto com a sua audiência, tá? Um beijo e até lá. Shit!